Pessoal, agora é o seguinte, nessa videoaula agora, a gente vai tratar de um assunto que é imprescindível, não tem como avançar no conteúdo de Cordado sem compreender esse raciocínio. Trata das relações de parentesco entre os grupos através de uma árvore filogenética. A gente tem que saber entender, interpretar uma árvore filogenética para poder destrinchar uma série de informações, tá, que uma representação diagramatizada como uma filogenia pode dar para o leitor. Tá certo? Então, assim, eu vou trabalhar esses conteúdos aqui, revisar, na verdade, esses conteúdos com vocês, e vocês precisam estar atentos para verificar se o raciocínio de vocês está correto, se precisa melhorar algum ponto, o que há de dúvida, né? Para a gente poder prosseguir no conteúdo de Cordado sem ter que necessariamente estar sempre revendo o conteúdo durante as aulas, tá? Então, assim, eu vou projetar agora uma filogenia dos cordados, e incluindo aí os protocordados também, né? Para vocês terem uma noção, tá? De como é que esses conceitos eles se encaixam perfeitamente para a gente compreender uma série de coisas. Então, eu vou projetar minha tela, tá? Então, tem que ficar bastante atento. O raciocínio sobre isso, para quem ainda não tem familiaridade, é complexo. A necessidade de você ler bastante sobre o assunto, tirar bastante a dúvida com o professor. A gente está aqui para isso, tá? Então, já está tudo projetado, né? Vamos ver aqui, ok. Olha, aqui eu tenho uma representação de uma filogenia simplificada, muito simplificada, de todos os cordados, certo? Então, a primeira coisa que vocês vão observar é que essa filogenia ela é formada por uma série de linhas paralelas, né? Nesse sentido aqui, ó, né? E elas são perpendiculares a uma linha, um tronco em comum. Então, quanto mais eu desço na filogenia, mais antigo eu vou no tempo. Quanto mais eu subo a partir da base para cima, mais próximo do tempo presente eu estou indo. Seja nesse sentido, seja nesse sentido. Então, essas pontas aqui, olha, elas representam os táxons terminais. Na verdade, uma filogenia mais bem diagramatizada, todas essas pontas aqui, elas tinham que estar na mesma reta, tá? Porque elas representam aqui o tempo presente. Se por um acaso vocês olharem uma adagazinha, uma cruzinha assim, representa que é um grupo extinto. Então, o conceito de táxon terminal é todo táxon que está na ponta dos ramos da filogenia. Então, eu tenho uma malha como um táxon terminal, aves como um táxon terminal, crocodila como um outro táxon terminal, e inclusive os urocordatas, cefalocordatas, lampreys e feiticeiras, tubarões e por aí vai. Nessa filogenia simplificada, eu tenho táxons terminais representando grandes agrupamentos. Por exemplo, essa ponta aqui representa as mais de 4.500 espécies de mamíferos. Aqui, essa ponta das aves representa as mais de 9.000 espécies de aves. Dentro do grupo dos peixes, por exemplo, os actinopterídeos, mais de 20 e poucas mil espécies de peixes de nadadeiras raiadas, e por aí vai. Então, eu tenho variações na quantidade de animais em cada táxon terminal desse aqui. Lembrando que o correto seria que todo mundo, todas as ramificações terminassem na mesma linha, que representa o mesmo tempo evolutivo. Quanto mais para baixo, mais antigo. Então, o primeiro raciocínio é: cada ponto de conexão dessas linhas representa a presença de um ancestral em comum. Tá certo? Então, bem aqui onde está o cursor, eu tenho um ancestral entre crocodilo e aves, tá? É claro que nenhum táxon terminal extinto está sendo representado aqui, né? Mas aqui eu tenho os dinossauria, eu tenho todos os aparentados aos dinossauria não aves, né? Nessa ramificação aqui, tá? Então, estou representando só bicho atual, bicho não extinto. Então, quando eu comparo, por exemplo, esse ancestral aqui entre crocodilo e aves com esse ancestral, por exemplo, que está bem aqui, ou aqui, eu
já tem um primeiro raciocínio, primeira conclusão, que esse ancestral aqui, ele viveu num tempo mais recente do que esse daqui. Por quê? Porque quanto mais para baixo na filogenia, mais antigo é o tempo, certo? Mais antigo é o tempo. Então, esse ancestral aqui é mais recente, é mais novo do que esse daqui, né? Se eu comparar esse daqui com esse daqui, eu vou dizer que esse daqui é mais novo, é mais recente do que esse. Então, essa relação é chamada relação ancestral descendente, tá certo? A primeira coisa, né? A evolução, ela, vamos dizer assim, produz espécies através de um processo chamado de especiação. É um processo dicotômico, sempre ramifica em dois. Você não vai ver tricotomia, um ancestral ramificando em três. Se tiver isso, é porque como é que se diz? A filogenia falta ser resolvida, tá certo? Então, novamente, relação ancestral descendente, né? Ancestral e seus descendentes, ela é uma relação temporal. A segunda coisa, quanto mais próximo da base da filogenia está saindo a ramificação, mais antigo é a origem do grupo. Então, se eu for comparar, por exemplo, a origem das aves, a partir daqui, e a origem das feiticeiras, esses peixes agnata aqui, ó, eu posso chegar à conclusão que as feiticeiras elas têm uma origem mais antiga, ou seja, mais basal, mais na base da filogenia do que a origem das aves, tá certo? Então, grupos mais antigos, eles estão, mesmo que ocorram espécies recentes, esses grupos aqui, quando eles partem de uma ramificação lá do fundo da filogenia, eu posso dizer que eles têm uma origem mais antiga. Então, esses peixes aqui, agnata, lampreis e feiticeiras, eles são, dentre os peixes, que vai até aqui, ó, tudo isso aqui é peixe, eles são considerados peixes mais antigos, porque a origem deles está lá no começo, ó, lá no começo da escala evolutiva, da filogenia. Se eu for comparar, por exemplo, a origem de tubarões com as lampreis e feiticeiras, eu vou ver que o tubarão surge mais ou menos aqui, ó, nesse tempo, né? Opa, vamos voltar mais um pouco. Então, a origem dos tubarões é mais recente quando eu comparo com a origem dos agnatas, lampreis e feiticeiras. Feiticeiras são mais antigas do que as lampreias. Tá? Então, não é o fato desses animais existirem hoje em dia que todos tenham surgido no mesmo tempo evolutivo. Então, essa característica de falta de maxila, de nadadeira pareada, né, de coluna vertebral, né, dos agnata, é uma herança desse período aqui. Ó. Observa aqui, bem aqui, a presença de maxila ainda não está descrita na filogenia. Ele só vai aparecer bem aqui, ó. Presença de maxila. Então, daqui para cima, todo mundo apresenta maxila. Não só os peixes, mas inclusive as aves e os mamíferos. A ave não tem a dente, mas tem maxila. Tá? Bom, outro conceito que a gente pode tirar disso aqui é o conceito de grupo irmão. Né? O que é um grupo irmão? O grupo irmão é o grupo que está mais próximo evolutivamente, né, do grupo que está sendo analisado, do grupo em questão. Então, por exemplo, se eu quiser saber quem é o grupo irmão das aves, nessa filogenia, os crocodília é o grupo irmão, porque é o grupo mais próximo evolutivamente. Professor, para saber isso aí, é só eu olhar e ver na filogenia quem está pertozinho assim? Não. Eu tenho que descer no tempo e ver onde é que está a bifurcação. Onde é que está o ancestral em comum. Então, se eu descer no tempo aqui, ó, e quiser saber quem é o ancestral mais próximo, ou seja, quem é o descendente, né, do ancestral de aves mais próximo delas, eu tenho que descer, procurar onde é que está a dicotomia, onde é que está o ancestral, e saber quem é
o outro descendente além das aves. O outro descendente desse ancestral só pode ser crocodília. Não tem como ser lepidossáurea nem mamália, porque eles derivam de um ancestral mais antigo no tempo, entendeu? Mais antigo no tempo. Se eu for fazer uma comparação genealógica, por exemplo, de você que está me assistindo aqui com um primo, uma prima sua, né? Quem é o elo de ligação de parentesco, né, de você com seu primo e sua prima, né, são os avós. Os avós são os elos de ligação. Né? Por quê? Porque esse teu primo, tua prima, eles são filhos de um tio seu. E esse tio é filho do avô, é irmão do seu pai e da sua mãe. Né? Então, o elo de ligação aí, o ancestral em comum, é o avô. Tá? Então eu não tenho que procurar o bisavô, tataravô, não. Eu tenho que procurar quem é um ancestral mais próximo. Tá? Só que nesse caso o raciocínio é genealógico e aqui é filogenético. Aqui eu estou falando de relação entre espécies. E a genealogia não, ela fala de relação de parentesco entre indivíduos da mesma espécie. Tá? Então não adianta eu procurar o ancestral que a ave tem, sei lá, com todos os amniota, porque se eu for procurar isso, eu vou encontrar esse ancestral bem aqui, ó. Opa, bem aqui. Porque daqui para cima todo mundo é amniota, olha, ovo com membrana extraembrionárias, ou seja, ovo amniótico. Tudo isso daqui é amniota. Então não adianta eu descer muito no tempo. Eu tenho que procurar um ancestral mais perto que bifurcou, tá certo? Então o conceito de grupo irmão é o grupo monofilético mais próximo do grupo em questão, o grupo que eu estou analisando. Tá? A coisa pode ficar um pouco mais nebulosa, um pouco mais complicada, quando eu pergunto, por exemplo, quem é um grupo irmão de anfíbia? Aí você vai ter que saber, ora, eu tenho que descer no tempo, procurar onde é que está a bifurcação mais próxima, é aqui, e vou procurar saber quem são os descendentes, além dos anfíbios, desse ancestral aqui. Aí eu tenho que ir para o lado oposto e subir de novo. Então, tudo isso aqui são descendentes, né? São descendentes desse ancestral aqui, que ramificou anfíbio por um lado, e eles aqui para o outro. Aí eu pergunto assim, olha, como é o nome que a gente dá para esse clado aqui, ó? Amniota. Né? Amniota. Ou seja, são todos eles que apresentam anexos embrionários, sejam eles modificados ou não, internalizados no caso da viviparidade ou não, mas são amniotas. Então, nós somos amniotas, as aves são amniotas e todos os répteis são também. Então, esse é um grupo monofilético mais próximo de anfíbia, a partir desse ancestral. Então, eu não tenho que olhar o ancestral e descer mais no tempo, não. Eu tenho que olhar o ancestral e quem são seus descendentes, além dos anfíbios. Tá certo? Se eu perguntar assim para vocês, quem é um grupo irmão de Sarcopteryge? Sarcopteryge é um grupo de peixe aí que possui nadadeira lobada, né? Ou nadadeira carnosa, e que alguns apresentam respiração por pulmão, né? E foram eles que deram origem aos anfíbios. Então, se eu perguntar quem é um grupo irmão de Sarcopteryge, eu tenho que descer no tempo, procurar um ancestral em comum, ou seja, a bifurcação mais próxima, e procurar o outro lado, quem são seus descendentes. Os descendentes são todos esses aqui, ó, anfíbios e amniota. Professor, tem algum nome que eu dou quando eu junto anfíbio mais amniota? Tem um conceito que a gente falou ainda agora há pouco, que são os tetrápoda. Então, tetrápoda são todos os cordados que apresentam 4 pares de pernas ou descendem de animais que tinham, no caso das serpentes, de Melfiona, Fisbena. Então, membros pares usados na locomoção terrestre é uma característica que surge no tempo aqui. Então, todo mundo aqui é tetrápoda, de anfíbio a mamália. Então, quem é um grupo irmão dos peixes pulmonados? Tetrápoda. Então, eu tenho que saber o conceito do que é um grupo irmão, o que é um grupo monofilético, não é? O que é uma relação ancestral descendente, o que são táxons terminais e o que é
um grupo basal, um grupo que deriva a base da filogenia. Então, esses conceitos que a gente trabalhou agora, vocês precisam dominar para entender toda a teoria por trás dos cordados. Na verdade, isso tudo precisa para entender toda a zoologia. Né? Toda a zoologia. E são conceitos que a gente utiliza para estudar botânica também. Né? Então, fora esses conceitos, existe um também que tem relação com formação de clados, formação de grupos monofiléticos, que são conceitos que definem caracteres particulares, características particulares de determinados grupos taxonômicos. Né? Então, lembra nas aulas anteriores, né, que eu disse o seguinte, olha, me dá duas particularidades de mamífero. Vai ser glândula mamária, professor, e pelo. Ah, mas espera aí, tem mamífero aquático que perdeu pelo, mas descendeu de animal que tinha. Tá? Ele continua sendo uma característica exclusiva, ou seja, está presente em todos os mamíferos. É típica do mamífero. Professor, me dá então uma para ave. Pena. Professor, crânio de ápsida é uma exclusividade de aves? Não, porque tem animais que não são aves que têm um crânio de ápsida. Então crânio sinápsida é uma característica exclusiva de mamífero? Essa é. Mas crânio de ápsida não é de aves. Não é exclusiva de aves. Por quê? Porque outros animais não aves também apresentam. Professor, o crânio anápsida é uma característica exclusiva de testudinata? É. Então, a filogenia, ela procura sempre encontrar caracteres exclusivos de determinados grupos para dizer, olha, isso aqui é diferente, vamos botar para cá, tá? Isso aqui é diferente disso aqui, então vamos botar para cá. Então, a gente precisa organizar. É que nem organizar a biblioteca, né? Eu não vou misturar livro de português com livro de biologia, porque são assuntos diferentes. Eu não vou misturar literatura brasileira com literatura americana. São assuntos diferentes. Então a gente procura o que tem de exclusividade. Eu não vou misturar livros de zoologia com de botânica. Se a minha biblioteca é muito complexa, eu vou inclusive separar. Dentro da zoologia eu vou botar sistemática para um lado, comportamento para outro, e por aí vai. Então, cada vez mais a gente afunila para poder organizar. Né? Você não vai entrar numa loja de departamento, procura meia, né, onde vende sapato. Pode até ser que tenha onde tem sapato, mas está separadinho, né? Mas você não vai procurar, por exemplo, meia onde vende camisa. Vai ter uma ala só para meia. Tá? Então, para organizar a diversidade biológica, a estratégia é procurar o que tem de comum e exclusivo de determinado grupo. Tá? O que define mamífero, ser mamífero, é um conjunto de caracteres exclusivos dele. Isso não quer dizer que eles não tenham nada herdado, né? Como a gente falou aí no começo das aulas, né? Simetria bilateral, 4 membros locomotores, presença de cauda, a maioria deles, e por aí vai. Isso não quer dizer que não tenha caracteres herdados, mas há caracteres exclusivos que definem eles. Então, esses caracteres exclusivos, eles são chamados de caracteres apomórficos. E quando eles são compartilhados por vários animais, a gente diz que isso é uma sinapomorfia. Esse termo sim quer dizer compartilhado. Tá? E os caracteres que estão presentes naquele grupo e que não são exclusivos dele, são caracteres plesiomórficos. Então, pelo é uma sinapomorfia de mamífero. Tá? Mas a presença de crânio é uma simplesiomorfia. Por quê? Porque está presente em todos os demais cordados. A presença de pena é uma sinapomorfia de ave. Tá? Mas a presença de 4 apêndices, 2 adaptados para, obviamente, para voar e 2
para se empoleirar, mas são 4. É uma simplesiomorfia de tetrápoda, que inclui anfíbio, réptil, ave e mamífero. Entendeu? Então você precisa dominar esses conceitos. Ok? Bom, grupo externo, tá? O grupo externo é um outro conceito também que foi trabalhado na filogenia. Por exemplo, nesse caso aqui, dessa filogenia, eu ainda estou projetando, tá tudo ok. Nesse caso dessa filogenia aqui, se eu perguntar assim, olha, quem é o grupo externo aos craniata? Aí você vai pensar, ora, quem são os craniatas? São os peixes, então, lampreis e feiticeiras, tubarões e raias, peixes aqui, que são as nadadeiras raiadas e lobadas, e os tetrápoda. Tudo isso aqui é craniata. Então, quem é o grupo externo aos craniata? Então são os protocordata, eles não têm crânio. Né? Se eu perguntar assim, quem é o grupo externo mais próximo dos vertebrata? Aí vão pensar, vertebrata são todos os tetrápoda e todos os peixes, exceto os agnata. Então, o grupo externo aos vertebrata são os protocordata e os agnata. E o grupo externo mais próximo seria os agnata, porque está mais perto, é o ancestral mais próximo, né, dos vertebrata. Tá ok? Esse é um conceito também, um conceito importante. A gente já viu sobre grupo terminal, grupo basal, plesiomorfia e simplesiomorfia, apomorfia e sinapomorfia, clado, a gente já viu também. Cladística é a escola de pensamento, né, que trabalha com a sistemática filogenética. Nós já vimos aqui também que a dicotomia é um processo de geração, de bifurcação, né? E é o processo natural, evolutivo, né, que a gente encontra em toda e qualquer filogenia, tá? A tricotomia seria uma dicotomia mal resolvida. A adaga é um conceito também que a gente falou, que quando aparece aquela cruzinha na filogenia, pressupõe que é algum grupo extinto. Aqui no caso não existe nenhum, mas vocês vão se deparar muito com isso. Por exemplo, se tivesse dinossauro não aves aqui, apareceria uma adaga, porque todos eles estão extintos. Né? Esses outros conceitos aqui, exaptação, elo perdido, fóssil vivo, convergência adaptativa e uma leitura sobre as eras e os períodos, eu queria que vocês fizessem, tá? Eu vou só falar rapidamente o que é uma exaptação, tá? E aí depois eu queria que vocês dessem uma lida sobre esses outros conceitos aqui para vocês me explicarem na próxima aula. Exaptação, gente, é o seguinte, deixa eu tirar essa projeção aqui, só um momentinho, para a apresentação. Exaptação é um conceito que está presente em algumas situações dentro da zoologia. Né? Vou dar um exemplo rápido aqui. A pena de ave está associada a voo. Né? Associada a voo. Mas se eu falar para vocês que pena ela apareceu em animais que não eram aves, né? Os ancestrais das aves apresentavam penas, mas esses bichos não voavam, não tinham como voar. Né? Professor, mas como é que os paleontólogos sabem disso? Eles sabem pela anatomia do animal. O paleontólogo conhece muito de anatomia, então eles têm como saber, eles fazem simulação, vendo toda a anatomia do animal, se o bicho teria condição realmente de planar ou bater asa. O que se sabe, que é fato, é que vários répteis evoluíram com essa característica, mas uma linhagem só adquiriu a capacidade de voar. Né?
e originou o que a gente chama de ave. Mas e os demais, por que apresentaram então essa característica, né? Então, tudo indica que as penas elas teriam evoluído para termorregular. É uma coisa que a gente vai ver no assunto de cordados. Para termorregular o corpo, manter a temperatura corporal. Tá? Então, quando uma característica surge para uma determinada função e com um tempo evolutivo ela passa a ter uma função diferente, a gente diz que isso é um exemplo de exaptação. Tá ok? Tá? Então eu vou encerrar essa videoaula. Tá? Então, novamente, eu gostaria que vocês dessem uma revisada sobre as eras e períodos geológicos, sobre esse conceito de convergência adaptativa, sobre fóssil vivo, o que é isso, e sobre elo perdido, que é uma coisa meio controversa. Tá? Controversa. Tá ok? É isso aí, vou ficando por aqui.